Boa noite, irmãos. Amém. Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez na sua casa, na sua presença, para juntos poder louvar e engrandecer o seu nome. Amém. E graças a Deus que estamos aqui mais uma vez. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por aqueles que aqui estão, por aqueles que não estão e por aqueles que ainda irão assistir a esse culto, a essa reunião depois, mais tarde, e que também possam ser alcançados, abençoados pelos louvores, pela pregação da palavra, que vidas possam ser alcançadas, tocadas, transformadas através do poder da sua palavra. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez estamos na tua casa e na tua presença. Obrigado porque estamos aqui nesta casa chamada Casa de Oração. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos todos juntos. Como teus filhos, Senhor, que somos, queremos adorar e glorificar o teu nome. Queremos adorar-te, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor, entregar o nosso louvor, a nossa adoração diante da tua presença. Pai, que o Senhor possa receber o nosso culto nesta noite. Um culto individual, um culto pessoal. Senhor, que possamos entregar um culto racional, inteligente, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Que tudo que nós façamos nesta noite seja para a glória do teu nome, Senhor. Pai, Senhor, usa a cada vida, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, o louvor. Usa, Senhor, que irá pregar a tua palavra. Que possamos, Senhor, ser ministrados pela tua palavra. Senhor, ministra sobre nós a tua vontade. Traz resposta, Senhor, através da tua palavra. Senhor, edifica, Senhor, a nossa vida. Pai, venha, Senhor, a tratar conosco através do poder que há na tua palavra. Abrimos, Senhor, o nosso coração. Abrimos, Senhor, a nossa mente para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Mas nós nesse momento queremos entregar, Senhor. Nós viemos entregar o nosso culto, entregar, Senhor, a nossa adoração, entregar louvores, Senhor, pela gratidão que há na nossa vida diante do Senhor. Somos gratos, Senhor, pela tua salvação. Somos gratos, Senhor, por esse amor. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai, somos imerecedores de tudo aquilo que nós temos, mas a tua graça, o teu amor fez tudo possível. Por isso nós queremos te adorar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, mais uma vez. Fala conosco a nossos corações, Senhor, e que possamos, Senhor, sair desse lugar, Senhor, acrescentados, Senhor, pela tua palavra, Senhor, mais confiante em ti, que a nossa fé possa ser aumentada, Senhor, mais uma vez nesse lugar, e que tudo seja, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Pois eu sei que me escutas. Clamo a ti, bom Pai, pois eu sei que és fiel. És para sempre meu refúgio e salvação, e em tuas mãos estou seguro, tão seguro, e eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará
estou seguro, tão seguro, e eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará, sei que descansará. Grande é o Senhor, e eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará, sei que descansará. Grande é o meu Senhor. Só no teu nome há salvação, só em tua casa há provisão. Provei e vi que tu és bom, só o Senhor é bom. Cantai, ó povos, canta ao Senhor, cantai de novo, rendei louvores. Provai e vede que Ele é bom, só o Senhor é bom, só o Senhor é bom. E eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará, sei que descansará. Grande é o Senhor, e eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará, sei que descansará. Grande é o Senhor, e eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará, sei que descansará. Grande é o meu Senhor. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor, minha alma descansará, sei que descansará. Grande é o Senhor, e eu elevo os meus olhos
salmista diz: de onde virá o meu socorro? E ele então responde e diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O mundo pode ter muitos senhores, mas só há um que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Ele é o nosso socorro. Alguém possa levantar sua voz em oração? Amém? Algum irmão, alguma irmã que deseja levantar sua voz em oração? Lembrar-se de orar por todos aqueles que estão acamados, enfermos, precisando de uma mão poderosa do Senhor, desse socorro bem presente. Alguém que possa levantar sua voz em oração nesta noite. Mas vamos continuar a adorar o Senhor. Amém? Aproveite essa oportunidade que nós temos. Depois de uma semana inteira de trabalho, semana inteira de problemas, de dificuldades, de alegrias, não é? De gozo. Seja como for a nossa semana, que nós possamos aproveitar esse tempo que nós temos na sua presença, que possamos adorá-lo, que possamos glorificar, que possamos exaltar o seu nome nesta noite. Pai, eu também te agradeço pelas ofertas, Pai. Te agradeço, Senhor, pela fidelidade da tua igreja, pelo coração bondoso da tua igreja quando o assunto é dar. Pai, a tua igreja tem dado. A tua igreja tem dado porque o Senhor tem dado a ela, Senhor. Obrigado por ter cuidado dos teus filhos, Senhor. Obrigado porque a tua fidelidade foi para conosco durante todo este tempo. E nós oramos para que isso continue, Senhor, e que nós possamos reconhecer essa tua fidelidade, Senhor. Pai, que nós possamos entregar as nossas ofertas com alegria, com consciência, que possamos fazê-lo sabendo que chegou até nós porque o Senhor abriu as portas, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor fez. Pai, nós reconhecemos isso na nossa vida. Por isso, Senhor, cada vez que ofertamos é uma alegria muito grande que nós temos. É de participar daquilo que o Senhor está fazendo. É de fazer parte, Senhor, da tua obra na face da terra. É de contribuir de alguma maneira, Senhor, com aquilo que nós temos e podemos. Conforme as nossas possibilidades, conforme a nossa fé, assim fazemos, Pai. Então, abençoa, Senhor. Continua, Senhor, abençoando. E, sobretudo, Senhor, continua nos dando condições para continuar assim fazendo. Pai, nós te agradecemos e queremos continuar a adorar e glorificar o teu nome, Senhor. Retiras de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Renova em mim o teu Espírito,
o teu Espírito e renova em mim o teu Espírito e renova em mim o teu Espírito. Glória a Deus. Feche seus olhos. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nós sabemos que cada vez que nós abrimos a Bíblia é o Senhor falando conosco. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Fala, Senhor, através da Tua palavra conosco. Nós abrimos, Senhor, a nossa mente, preparamos o nosso coração para que ela possa cair em terra boa e ela possa produzir os seus frutos. Pai, nós preparamos o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, agradecer os irmãos do grupo de louvor hoje, com o Pedro e com o Daniel. Eles são uma bênção, amém? Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora, e já está com a oportunidade também o Pedro. Oi, boa noite, irmãos, mais uma vez. Hoje tenho o privilégio de partilhar a palavra. Quantos estão expectantes para aquilo que Deus tem para falar connosco? Amém? A palavra sempre fala connosco. O que falta muitas vezes é nós irmos até ela. Ninguém fala connosco, a não ser por telefone. A palavra não tem telefone, sem estarmos juntos, não é? Então nós, para ouvirmos de Deus, temos de ler a sua palavra. Muitas vezes nós dizemos, Deus não fala comigo, Deus não tem falado comigo, Deus está distante. Às vezes é melhor começarmos a medir a distância, a nossa distância, para com a palavra. E depois vemos quem é que está distante de quem, não é? Verdade dura, não é? Estamos prontos para ouvir verdades duras ou não? Desde que sejam verdades, temos sempre de as ouvir, amém? Então hoje venho aqui partilhar convosco um pouco sobre o conceito de integridade. O que é integridade para os irmãos? Quero ouvir o que é que vocês, o que é que na vossa ideia concebem que seja integridade. Alguém? Pessoa correta, de princípios, está ligado, ser íntegro, estar ligado, mais coisas. Surge mais alguma coisa quando pensam em integridade, em alguém ser íntegro, ou para além de pessoa com princípios, ser íntegro, pessoa com princípios, pessoa correta, que está ligada, mais alguma coisa? Ninguém tem mais nenhum conceito assim de integridade, então se calhar faz-nos falta lermos o que é que o dicionário diz sobre integridade. Então, começa assim, a gente procura no dicionário Priberam da língua portuguesa, integridade diz caráter daquilo a que não falta nenhuma das partes. Vou dizer outra vez, caráter daquilo a que não falta nenhuma das partes, ou seja, aquilo que é inteiro, aquilo que está bem integrado, tem tudo o que precisa. Segunda descrição, qualidade de quem é íntegro. E o que é íntegro? Alguém, tal como foi dito, alguém que é inteiro, que é completo, que tem comportamento exemplar, e sinónimos podem ser alguém que é honrado, alguém que é reto. Mas a integridade, nós não conseguimos olhar para uma pessoa, principalmente se não a conhecermos, e dizer, olha, aquela pessoa é
é íntegra. Olhamos para uma pessoa qualquer que vai na rua, olhamos só para aquele homem e dizemos, olha que homem íntegro, hein? Ou para uma senhora, aí olha a integridade daquela senhora. Se nós podemos ver isso, se calhar, na forma física, se nós pensarmos na integridade física, olhamos e dizemos, olha, tem 2 pernas, tem 2 braços, uma cabeça, não lhe falta nada, a integridade física está lá, não está comprometida. Então, mas isso revela só aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que nós conseguimos ver da parte de fora, do lado de fora, a integridade física, mas não revela nada acerca do caráter da pessoa, aquilo que é o fundamento da sua vida, aquilo que é a sua estrutura, aquilo pelo qual a pessoa se rege, os seus princípios, como foi dito, qual é que é a sua base, qual é que é a sua gênese. Acerca da estrutura da pessoa, nós só do lado de fora não conseguimos ver nada, não conseguimos analisar a integridade da pessoa se olharmos só por fora. Mas isto de integridade, às vezes é muito vulgar, nós vemos esta expressão, principalmente, sei lá, no futebol, por exemplo, muitas vezes vem de lá, estamos a ver um jogo de futebol, vem de lá um maluco, faz uma rasteira e o árbitro dá-lhe o vermelho. Porquê? Porque podia comprometer a integridade física do adversário, podia vir lá, partir-lhe uma perna ou assim, está a comprometer a integridade física de alguém. Mas isso é ao nível físico. Por exemplo, a mim já me aconteceu isso. Quando eu era nos meus tempos, que era jogador da bola, eu é que fui fazer a rasteira uma vez e quando apoiei o braço no chão, pumba, partiu o braço. A integridade do meu braço foi-se à vida. O meu braço ficou em 2. Estava aqui assim e depois começou cá em cima. Era 2 andares o meu braço. Então a integridade ficou comprometida, ficou em 2, não ficou com todas as partes a que lhe pertence. Depois lá ficou com todas as partes, um médico a puxar do outro, de um lado, o outro do outro, e ficou só um braço de novo. Mas a integridade foi comprometida. E então isto é muito interessante nós vermos, até neste nível mais superficial, aqui na parte física, que a integridade, e isto é um conceito, uma frase-chave no que toca à integridade. Ela é muito mais fácil de manter do que de recuperar. E isto estamos, por exemplo, falando quanto ao meu braço. Se eu não tivesse ido àquele jogo, se eu tivesse ficado quietinho, se eu não tivesse feito uma rasteira, teria sido muito mais fácil eu manter, não tinha sequer de ter feito nada, do que depois para recuperar. Recuperar foram 1 ou 2 meses ali com gesso no braço. Foi muito mais difícil recuperar a integridade do que teria sido, se calhar, mantê-la. Então nós podemos, estou a falar isto quanto a algo, não é, muito superficial, mas nós repararmos e extrapolarmos isso para aquilo que são as nossas ações, para aquilo que é a nossa integridade, mesmo enquanto pessoas, é algo muito mais profundo. Né? A nossa integridade é muito mais fácil de nós mantermos do que quando a perdermos, a depois recuperarmos nas nossas relações com pessoas, mesmo na nossa relação connosco mesmos, a forma como nós nos vemos e como nos conhecemos, a nossa relação com Deus, a nossa integridade é muito mais fácil de ser mantida do que de ser recuperada. E então, mas como é que nós transportamos este conceito, passamos aqui da integridade física das coisas do futebol e tal, não só, né, mas integridade física para aquilo que é a nossa vida, para aquilo que é o nosso dia-a-dia, aquilo que são as nossas ações, aquilo que para nós, enquanto cristãos, faz sentido que a integridade seja algo pelo qual nós nos regemos, a integridade seja algo que nos define, que define o nosso caráter, define a forma como nós agimos. Então nós só podemos ter o conceito de integridade vindo ele do próprio Deus. E vamos ler para isso uma passagem que está em Deuteronômio 32, no capítulo 31, Moisés tinha passado não é, a liderança para Josué, a liderança do povo de Israel, e no 32, Moisés também já está nos momentos finais da sua vida, a acabar os seus 120 anos. Então esta passagem que eu quero partilhar com vocês para partirmos para este conceito de integridade está inserida num cântico, um cântico de Moisés que foi ordenado por Deus a Moisés para que ele o escrevesse e também partilhasse com os filhos de Israel, com todo o povo de Israel, para que esse cântico permanecesse de geração em geração. E Deus diz mesmo assim, olha, este cântico vai servir de testemunha para o meu povo quando eles se
rebelarem contra mim posteriormente, depois da tua morte, depois de eu lhes ter feito chegar à terra prometida. Então, nós vemos a importância deste cântico e então daí vem a importância da definição ou do conceito de integridade que nós vamos partir para o resto aqui da nossa exposição. Então, este cântico é tão importante ao ponto de, quando Moisés acaba de o anunciar ao povo, ele diz assim, vemos lá, Deuteronômio 32, versículo 45. Diz, e acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, 46, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então este cântico, estas palavras que Moisés partilhou com todo o povo de Israel eram realmente muito importantes. Então neste cântico, no versículo 4 deste capítulo 32, diz assim, ele é a rocha, está a falar... podemos começar pelo 3, mete o 3, só achou, Catarina, Inês. O 3, então, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. 4, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. É justo e reto. Noutras versões, esta última parte diz, é Deus fiel, quando diz Deus é a verdade, é Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Então aqui são adjetivos que são atribuídos a Deus e que revelam a sua integridade. Justo, é reto. A palavra que é usada para pronto, que nós temos como reto, mas que na altura era em hebraico, é yashar, transliterado jassar, é a mesma que é usada para descrever Jó. Quando começa o livro de Jó, no capítulo 1, ele é descrito pela mesma palavra. Nós podemos ler lá, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. E diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Na minha versão diz também, era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então este reto é o mesmo yashar, com que também Deus é descrito, e a palavra íntegro aqui, no hebraico, tem o sufixo tam. Então, se nós olharmos e se conhecemos um pouco da história de Jó, nós também vemos em Jó um grande exemplo daquilo que é ser íntegro, de integridade. E Jó é mesmo, começa o livro e ele é descrito a sua dedicação a Deus, a forma como ele vivia e também como Deus o abençoava pela sua dedicação a Deus. E este livro relata a sua vida e mostra-nos que ele é um exemplo de ser um homem íntegro. E a ideia de ser íntegro, quando Jó é descrito, um homem íntegro e reto, não é que Jó não pecava, não é algo que tenha a ver necessariamente com todas as suas ações, mas é que ele era moral e espiritualmente maduro e direito e reto, completo. Essa é a definição que temos pela palavra de Deus para Jó. E então Jó passou as suas provações, teve a sua montanha russa de emoções, que o fez também balançar um pouco, se nós lermos lá uns capítulos mais avançados, mas ao fim de tudo, ele perseverou e arrependeu-se por ter chegado a acusar Deus, e então Deus assim também o voltou a abençoar e mostrou que a integridade de Jó ao longo de toda a sua vida foi aquilo que o manteve de pé. Então, transportando isto de nós, vemos que o conceito de integridade vem lá desde a própria essência de Deus. Moisés estava a relatar, a passar o cântico que Deus pôs para ele transmitir ao seu povo, e descreve a integridade de Deus. E temos muitos outros exemplos de homens que foram íntegros. Jó é um deles, e que nós podemos ler no Velho Testamento, mas então transportando isto para nós podemos olhar para a integridade a dois níveis principais. Nós somos pessoas que interagem umas com as outras, não é? Então um dos níveis
pode ser um nível interpessoal entre pessoas, a forma como a nível social nós interagimos, como é que é a nossa integridade. E isso, se partirmos do conceito de integridade, vem pela forma como nós vivemos de forma inteira, pela forma como nós não nos subdividimos consoante o contexto em que estamos. Sei lá, se nós muitas vezes, dependendo do contexto, parece que somos pessoas diferentes. De repente somos um paralelo ao Fernando Pessoa e temos vários eus, não é? É o meu eu da igreja, é o meu eu da família, é o meu eu do trabalho, é o meu eu da escola, e somos assim de repente várias pessoas. Isso não é ser íntegro, isso não é ser inteiro, isso não é estar todo firme na mesma estrutura. Isso é nós estarmos a subdividirmos, a fazer compartimentos em nós, e de repente nós que somos só uma pessoa, dividimos em vários. Isso não é ter integridade, isso não é ser íntegro. A forma como o nosso eu com os amigos, ou com diferentes amigos, não sei se acontece muito com vocês, às vezes vem aquele pensamento, tu comigo quando estás comigo, só comigo és uma pessoa, quando está aquele também junto já és completamente diferente. Isso é falta de integridade. Quando nós, muitas vezes, no contexto cristão, não podes ter amigos que não são cristãos. O problema não é ter amigos que não são cristãos. O problema é quando nós estamos com esses amigos, deixarmos de ser cristãos, não termos integridade. Esse é o problema. O problema nunca foi Jesus se dar com os pecadores, nunca foi Jesus se dar com aqueles que eram mal vistos na sociedade. Esse nunca foi o problema. Jesus nunca foi influenciado pelo suposto mal que eles lhe poderiam causar. Porque Jesus era íntegro, Jesus foi pleno em tudo aquilo que fez. Então não importava o contexto em que Jesus estava inserido, fosse no templo, fosse num poço, fosse à porta do templo, fosse onde Jesus estivesse em casa, estivesse com os seus discípulos, estivesse com multidões, Jesus era o mesmo. Deus mesmo, a integridade de Deus revela-se que Ele é o mesmo desde ontem, hoje e é para sempre, desde o início até ao fim. Ele é o mesmo. Deus é íntegro. Jesus demonstrou-se enquanto homem na terra, enquanto homem, 100% homem, 100% Deus, claro, mostrou-se como sendo íntegro. Então isso é algo que nós temos de olhar, de perceber e de ver, olha, eu sendo filho de Deus, eu tenho de gozar da mesma qualidade de Deus também, no que toca à integridade. Essa qualidade, essa característica de Deus tem de ser partilhada também por mim. Eu tenho de imitar, temos de seguir o exemplo de Jesus. Amém? Então, é nessa interação que nós podemos ver num primeiro nível com as outras pessoas, no nível interpessoal entre pessoas, que nós podemos avaliar a nossa integridade. E é muito importante nós não sermos diferentes consoante o contexto em que nós estamos. Senão aquela... Às vezes o crente 007, que aqui é o maior e faz tudo na igreja, e lá fora ninguém o conhece, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele vai à igreja ao domingo, ninguém sabe que ele vai à igreja à sexta. Porquê que não vais? Vamos combinar uma coisa sexta-feira à noite, e tu dizes, sexta-feira à noite não posso. Então não podes porquê? Tenho coisas para fazer. Não, sexta-feira à noite não posso, porque sexta à noite eu tenho igreja, tenho culto, eu vou ao culto. Ok, eu vou ao culto. Sexta à noite tem celebração na minha igreja, olha, queres vir também? Não é? Então, se nós deixarmos esse nível entre pessoas, mas o golpe está, muitas vezes, no nosso nível pessoal só. Quando nós não temos um contexto diferente, se calhar, para nos adaptarmos, muitas vezes é aí que se revela a nossa integridade. E para isso, lá está aquela primeira frase que eu vos disse, que a integridade é muito mais fácil de manter do que de recuperar. Uma frase, se estiverem a apontar, não é? A segunda frase, a integridade revela-se na nossa intimidade. Quando nós
quando nós estamos sozinhos, aí revela-se a nossa integridade. Quando ninguém está a ver, aí nós estamos a mostrar o que é que nós realmente somos. Quando nós olhamos ao espelho e vemos, olha, este sou eu, o que é que eu estive a fazer há 10 minutos, o que é que eu disse há 10 minutos, o que é que eu estive a pensar há 10 minutos, esse sou eu. Em que é que eu despendo o meu tempo? Como é que eu digo na igreja que quero me dedicar a Deus com o meu tempo, que eu sou dele, e nem o meu tempo é dele, como é que eu sou dele? Nossa vida é definida muito pela forma como nós despendemos o nosso tempo. E o tempo nós nunca o vamos recuperar, não é? Está sempre a passar. A forma como nós despendemos o nosso tempo demonstra aquilo que são as nossas prioridades, aquilo que são os nossos desejos, aquilo que nós queremos alcançar, aquilo para o qual nós vivemos. Não é? Existe aquela expressão que é o tempo é dinheiro. O tempo é mais do que dinheiro, o tempo é a nossa vida. Eu despender tempo com alguém já é muito precioso. Olha, não tenho nada. Se calhar podíamos adaptar. Olha, prata e ouro não tenho, mas o meu tempo te dou, não é? Aquilo que eu tenho te dou, se calhar. Muitas vezes é isso, não podemos dar mais nada a ninguém do que o nosso tempo. Agora está-me a lembrar aqui, em Jó, quando aqueles 3 amigos chegam até ele, ficam 7 dias lá sem dizer nada. 7 dias é muito tempo. Não é? Então, nós vermos e se calhar nós dizemos, se calhar foi 7 dias para ajudar um amigo, para estar com um amigo na dor. É complicado, se calhar. Né? Alturas diferentes, ok, tudo bem, mas transportarmos às vezes para a nossa situação, vemos alguém a passar uma dificuldade, e, olha, não podemos, se calhar, ajudar de forma nenhuma sem ser darmos o nosso tempo, dizer, olha, eu tenho esta tarde para estar contigo, vamos só estar. Às vezes o nosso tempo demonstra a nossa intenção, a forma como nós empregamos o nosso tempo. Então, voltando aqui, quando nós estamos sozinhos, aí nós revelamos a nossa integridade. A nossa integridade, a tua integridade, a minha integridade revela-se na nossa intimidade. Então, mas nós podemos ver, nós sabemos que nunca estamos sozinhos, não é? Salmo 139, quando o salmista diz, olha, podemos ler, vamos ler todos juntos, bora lá. Salmo 139, versículo, pode ser do 1. Diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. 2, vamos ler até ao 7. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Mesmo antes de eu falar, tu conheces o que é que eu vou dizer. É isso que o salmista está a dizer. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tu estás em todo lado. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. E o 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde eu posso fugir da tua face? O salmista está a reconhecer que, para já, Deus sabe todas as coisas, Deus é omnisciente e Deus é omnipresente. Não é quando ele diz, tu, mesmo antes da palavra sair da minha boca, tu já conheces, tu sabes tudo. Tu me conheces, tu me sondaste e tu me conheces. E agora, para onde eu posso ir para fugir de ti? Não dá. Tu estás em todo o lado, então nós também nunca estamos realmente sozinhos, não é? Então a nossa integridade sempre é provada também diante de Deus. Quando nós achamos, agora estou sozinho, ninguém está a ver, olha, vou sei lá, comer bué de chocolates. Disse que não ia comer chocolates durante não sei quanto tempo e agora que ninguém está a ver, vou comer os chocolates todos que eu quiser. E ninguém vai ficar a saber, vou quebrar aquela promessa que eu fiz. E podemos extrapolar dos chocolates para todas as coisas, não é? Só os chocolates que é mais doce para vocês. Para não ser assim tão duro.
Então nós nunca realmente estamos sozinhos e a nossa integridade é sempre provada diante de Deus. Pensemos nós que ninguém vai saber ou não, não é? E realmente Deus valoriza muito a integridade do homem. E o mais fantástico é que nós vemos que vem dele, é de Deus que vem a nossa integridade. E Deus protege aqueles que são íntegros. Deus guarda, Deus abençoa. Vamos ler Provérbios 10, versículo 9 e depois o 29. O 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ou, noutras versões, o homem desonesto será descoberto. Ou seja, podes achar que ninguém vai saber, que ninguém vai ver o que é que tu fizeste de mal. O homem desonesto será descoberto, é isso que diz a palavra. Mas diz que aquele que é íntegro, aquele que anda em integridade, aquele que anda em sinceridade, Deus o guarda. No 29, Provérbios 10, 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. O caminho do Senhor protege. O caminho que o Senhor traça para nós protege aqueles que são íntegros, aqueles que têm integridade. Mas é ruína para os que praticam a iniquidade. Então a integridade é a essência, é a estrutura, é o que mantém, é o que nos mantém de pé. Quando vêm adversidades, quando vêm lutas, quando vêm tentações, quando vêm subornos, quando vêm injustiças, quando nós estamos perante uma injustiça, quando estamos perante uma mentira, quando somos nós que temos de escolher. Vou eu fechar os olhos e deixar isto passar, isto que eu sei que não é correto de maneira nenhuma, que a palavra de Deus me diz que não é correto, vou eu fechar os olhos ou vou ser íntegro? Não, olha, isto não é assim. Isto é uma injustiça, isto é mentir, tu estás a mentir. E ele não pode sofrer pela tua mentira. É a integridade que nos vai levar a perseverar perante todas essas coisas que vão chegar até nós. E vão chegar coisas boas, coisas más. Podem chegar coisas muito boas e nós temos de ser íntegros na mesma. Se vier, sei lá, enriquecer de forma ilícita, nós podemos até pensar, é muito bom, vou ficar rico. Mas tu és o quê? Não és honesto? Não tens integridade? Vais aceitar isso por baixo da mesa? Vais fechar os olhos? Vais fingir que não é bem assim? Ou vais ser íntegro e acreditar naquilo que diz a palavra de Deus e diz que aqueles que andam no caminho do Senhor, o caminho do Senhor é uma fortaleza para os íntegros, para os que andam em integridade. Ninguém vai chegar, uma fortaleza serve para proteger. Ninguém vai chegar até ti, tu não vais ser derrubado por estás no caminho do Senhor e isso protege-te, sendo tu íntegro. Nós vimos, vamos lá ler outra vez Jó, o capítulo que nós lemos de Jó. Jó 1:1. Diz que Jó era íntegro, homem íntegro e reto e desviava-se do mal. A integridade de Jó, qual era o efeito que ela produzia? Ele desviar-se do mal. Olha, isto é mau. Não é para mim, não é para mim. Olha, aquele está a fazer assim, eles estão a fazer aquilo, estão a dizer mal daquilo. Isso não é para mim. Essa conversa não é para mim. Estamos num grupo de amigos, a conversa começa a meter coisas muito mirabolantes. Não é para mim. Ok, são amigos meus, mas essa conversa não é para mim. Eu não vou sacrificar a minha integridade por uma coisa que não me vai trazer nada de bom. Amém? Então, se nós continuarmos... A palavra é sempre muito esclarecedora para aqueles que a leem, que a buscam com vontade de querer entender, com o Espírito também de Deus, o Espírito Santo a nos mostrar o que ela quer dizer e todas as técnicas, todos os estudos que nós podemos também fazer de forma sistemática. Ela é sempre muito boa para nos ilustrar e para nos elucidar. Nós muitas vezes podemos ler um salmo e perceber muitas coisas também daquilo que é o caráter de Deus, daquilo que Deus quer de nós. Toda a palavra é boa para ensino. Não é isso que diz
também a própria palavra. Então, vamos ler Salmos 15. E já tempos falei sobre isso, que as nossas Bíblias têm estas frases, estes títulos, que se chamam unidades de pensamento, não é? De título em título chamam-se unidades de pensamento. E aqui em Salmos 15, alguém está a abrir, que aqui no projetor não diz, mas se vocês virem nas vossas Bíblias, nos vossos telemóveis, deve ter assim um título por cima, nesse capítulo. Pronto, e a minha diz, o cidadão dos céus. O que é que diz a vossa? O que é que diz, pastor? O bom cidadão. Ok. Alguém tem mais? Alguém abriu mais? Não? Então, mas diga, irmão. O verdadeiro cidadão dos céus. Então, o que é isto? Então, vamos lá ler este capítulo. Vamos ler o capítulo todo. Não é muito, são só 5 versículos. Tenham calma. Então diz assim, quem, Senhor, habitará... Vamos ler por aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aquele que anda sinceramente, a minha versão diz, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Opróbrio quer dizer uma desonra, lá está. A cujos olhos o réprobo, aquele que foi banido da sociedade, assim, é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Honra os que temem o Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, este capítulo, este salmo, ele meio que dá assim uns requisitos. É como se estivesse aqui a tentar ilustrar o passaporte ou o cartão de residência daquele que vai para os céus, daquele que mora nos céus. É aquele que mora nos céus, o cidadão dos céus, o verdadeiro cidadão dos céus, o bom cidadão. Ele faz isto. É quem morará no teu tabernáculo, Senhor. Quem habitará no teu santo monte. Aquele que vive, vem logo a resposta a seguir. Aquele que vive com integridade. Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Ou seja, isto é muito mais do que... ou seja, é feita uma pergunta. Quem é que habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem habitará no teu santo monte? Quem estará na tua presença? É isso que quer dizer. E a resposta é muito mais do que, olha, aquele que faz isto, aquele que faz aquilo, aquele que faz isto, aquele que não faz isto, não faz isto, não faz isto, não faz isto. Não está a dar assim uma lista de coisas para fazer. É mais aquele que não é o que fazer, mas é o que ser. O que vive com integridade, aquele que é íntegro. Esse habitará junto do Senhor. Então o requisito não é ao nível de rituais, mas é assim, a nível moral, a nível espiritual, a nível de estrutura, a nível da nossa essência. Porque quando nós temos integridade, nada mais importa. Mas quando não temos integridade, também nada mais importa. Vejamos isto no exemplo de um prédio, algo em construção. Não é? O que é que suporta o prédio? São as vigas, aquele tão armado, toda essa estrutura. Não é? A estrutura principal do prédio é o que o suporta. Os seus alicerces é o que o mantém de pé. Não é? E quando isso está tudo bom, nada mais importa. Pode saltar a janela, pode sair uma torradeira, pode sair tudo. Não é? Quando o que suporta o prédio está bom, nada mais importa. Mas quando o que suporta o prédio não está bom, também nada mais importa. Pode ter as melhores portas, as melhores janelas, os melhores acabamentos. Não importa se a estrutura, a gênese do edifício, a nossa gênese não está boa. Quando há integridade, ok, nada mais importa. Mas quando não há integridade, também nada mais importa. Então, por último, o maior exemplo, não é? Falei-vos de Jó, mas o maior exemplo de homem íntegro, tal como falava ao início, Jesus, o maior exemplo de integridade,
com que nós podemos aprender, com que nós podemos desfrutar das suas palavras, com que nós podemos meditar nos seus ensinamentos, é e sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Não é? Jesus foi pleno, foi justo, foi autêntico, foi genuíno, não tinha segundas intenções. Ele é o maior exemplo de integridade com que nós podemos aprender. Ele completou. Se integridade é ser completo, é aquilo que nada falta, Jesus completou toda a obra, completou tudo aquilo que ele vinha para fazer. Ele cumpriu tudo o que foi chamado a fazer. E a integridade, ao início eu falava para vocês, olha, vocês não conseguem, nós não conseguimos olhar para alguém e dizer, que homem íntegro, só de olhar, não é? Mas a integridade de Jesus era vista até do lado de dentro, do lado de fora, todos viam que aquele homem era íntegro. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava para morrer na cruz, vamos lá ler, Lucas 23, versículo 47. Jesus tinha acabado de dar as últimas palavras e 47 diz, o centurião, vendo o que havia acontecido, aquele que estava lá a guardar Jesus junto a alguns soldados, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. Lucas escreve assim, mas Mateus e Marcos, ele escreve assim, diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então vemos que essas duas realidades, ser íntegro, ser justo, ser correto, ser sincero, são todas qualidades de um filho de Deus. Ok, Jesus, o primogênito, mas todos os que o receberam, não é? João 1, 12 e 13 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que crerem no seu nome, aqueles que pela fé confessarem que Jesus Cristo é o seu Salvador e é suficiente para nos salvar do nosso pecado, remir-nos do nosso pecado, todos esses são feitos, Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então todos esses também devem partilhar dessa integridade. Nós também devemos fazer por sermos íntegros. Para que quando estivermos, não importa o contexto que for, nós somos os mesmos. Estando no trabalho, estando na escola, na faculdade, aqui na igreja, ali fora, estando no supermercado, estando nas finanças, somos os mesmos. Não é? Quando a situação está a ir bem para nós e nós estamos a prosperar, está a dar certo, e quando não está a dar certo, nós somos os mesmos. É isso que define a integridade. É isso que define a integridade de um filho de Deus. É isso que também é herança para nós, enquanto filhos de Deus, a integridade. É isso que Deus, pela sua palavra, promete, diz que guarda o homem que é íntegro. Diz que o caminho do Senhor protege, é fortaleza para aqueles que são íntegros. Quem poderá estar na presença do Senhor? O que vive com integridade. A nossa integridade pode manifestar-se de várias maneiras. Lá está, já falei na forma como nós agimos em diferentes contextos, na forma como nós despendemos o nosso tempo, na forma como nós falamos, na forma como nós agimos, na forma como nós somos generosos, na forma como nós somos honestos, na forma como nós somos sinceros quando falamos. Olha, é assim, então não posso fazer nada. É esta a verdade. Então, tal como Jó, que a sua descrição era um homem íntegro e reto, e por isso se desviava do mal, nós possamos também ser assim, íntegros e retos, nos possamos desviar do mal, permanecer ligados a Cristo, foi dito, ser íntegro, ser ligado, muito bem, possamos permanecer ligados a Cristo, possamos viver segundo a sua palavra, e desenvolver os frutos do Espírito que são também escritos para nós, são anunciados para nós, e nós devemos
fazer por os desenvolver, não é? Se nós virmos isto, frutos, nós temos uma árvore, não é? A integridade da árvore vem das suas raízes, vem do seu tronco, não é? Não é somente dos ramos. Enquanto há raízes, enquanto há tronco, podem tirar os ramos, pá, não importa. Vai crescer mais ramos. Mas quando já não há raízes, já não há tronco, vai crescer o ramo de onde? Vai haver fruto de onde? Não há aquilo que estabelecia a integridade da árvore. Nem só assim nós podemos dar fruto, sendo íntegros, mantendo e fazendo, esforçando-nos, sermos intencionais, pensando nisso mesmo. Não é quando já falhamos é que nós pensamos, mais uma, escapou-me outra vez, foi sem querer. Ser íntegro é já pensar antes de acontecer. É já estar a antecipar, olha, eu sei que esta situação provavelmente me vai levar aqui para caminhos tenebrosos, vou já me afastar. Isso não é para mim, vou-me desviar do mal. Então era até aqui que eu queria partilhar convosco, que possamos ter isso em mente, todos nós, não é? As coisas que nos batem mais forte, às vezes são mais complicadas de nós conseguirmos assimilar, não é? Mas a palavra de Deus, ela sempre produz algo, ela nunca volta para trás vazia, não é? E Jesus era a própria palavra, não é? Ele não voltou também para trás, não voltou para Deus vazio. Ele voltou para Deus com os nossos pecados sobre ele levou consigo os nossos pecados, aquilo que nos iria condenar, ele levou consigo também. Ele era a própria palavra a voltar para trás, não vazia. E a palavra de Deus, enquanto Bíblia escrita para nós, também produz sempre algo em nós, não é? E nós queremos, produz algo em nós e nós temos de o praticar. Por só assim ela vai continuar a produzir e vai continuar a produzir também em outros. Nós fazendo que ela chegue até outros. Amém? Então é isso, irmãos, Deus vos abençoe.